Muito bem, pessoal, vamos agora à nossa resolução da nossa primeira questão sobre estudo do gráfico de uma função afim, ou função do primeiro grau, como ela é popularmente conhecida. Bom, pessoal, nesse caso aqui, existem algumas técnicas que você, analisando um determinado gráfico, consegue encontrar a sua função associada a esse gráfico, certo? São passos bem simples que você pode aí ganhar um tempo precioso quando estiver resolvendo uma questão de vestibular, concurso público ou mesmo aí do seu âmbito escolar, certo? Veja só o que diz essa primeira questão, bem simples, ó. Observando o gráfico a seguir, podemos afirmar que a equação dessa reta é igual a... Então veja bem, ele traz aí um gráfico de uma função afim. Como que eu sei que é o gráfico de uma função afim? Porque é uma reta que está representada, tá? Então, vou chamar essa reta de reta R, certo? E você tem aqui o sistema cartesiano, né? Você tem o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e você tem aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas, ok? Então, como tem uma reta aqui, então você sabe que é uma função do primeiro grau. Bom, ele quer que você informe a equação dessa reta. Como você faz para encontrar a equação da reta? Bom, toda função afim, função do primeiro grau, né, ela tem essa formatação aqui. Y é igual a vezes x mais b, certo? Então, sempre você vai ter esse formato de equação aqui de uma reta, tá? Então, observe, da letra A até a letra E, você tem sempre um número que está acompanhando o x, certo? E um número que está sozinho aqui, certo? Então, como exemplo, ó, na letra A, menos 2x menos 4. O menos 2 aqui está na posição do A e o menos 4 está na posição do B. Então, A e B são números reais, tá? Que pertencem aos números reais. Tá? E para que seja uma função do primeiro grau, há ainda uma outra condição, né? O A tem que ser diferente de zero, ok? Então, essas aqui são as condições básicas que você deve ter para estabelecer o estudo do gráfico de uma função do primeiro grau, ok? Bom, mas e na prática? Como é que a gente vai encontrar os valores, né? Qual a função que gerou esse gráfico? Bom, perceba que esta reta ela sempre vai tocar o eixo Y e o eixo X em um único ponto. Sempre, professor, sempre. Tá? Sempre, em algum momento, a reta da função do primeiro grau ela vai tocar o eixo Y e o eixo X em algum ponto. Bom, como é que a gente faz então para encontrar a equação? De cara, pessoal, vocês devem lembrar o seguinte: o ponto onde a reta R toca o eixo Y é aqui em 2. Está vendo aqui esse ponto aqui que é o 2? Esse ponto aqui ele é muito importante, por quê? Porque ele vai ser justamente o B da minha equação, certo? Então eu sei que ela vai ser do tipo y igual a x, né? A é um número aqui que a gente vai encontrar, mais b. Só que b aqui vai ser 2, por quê? Porque este desenho desse gráfico está tocando o eixo y no ponto 2. Então toda vez que você for fazer o estudo da análise do gráfico, verifica primeiro onde a reta está tocando o eixo y. Poxa, professor, está tocando no número 2 aqui. Então esse 2 vai ser o meu valor de B, ok? Bom, e o valor de A? O valor de A você vai encontrar de diversas formas, tá? Existem vários modos de você encontrar o valor de A. Um dos que eu acho bem tranquilos de trabalhar é o seguinte, ó. Você pode encontrar o valor de A utilizando os pontos, as coordenadas dos pontos onde essa reta toca o eixo Y e o eixo X. Quais são as coordenadas, tá? Que fazem parte desse ponto aqui, ó, que está tocando o eixo X em menos 4. Pessoal, as coordenadas do ponto que está tocando o X aqui em menos 4 vão ser, como o ponto está em cima do menos 4 em X, então nós temos que o X desse ponto é menos 4. Tá? Vamos dizer que aqui é o ponto A e vamos dizer que aqui seja um ponto B. Vamos dar nome a esses pontos, certo? Então você tem um ponto A, que é menos 4, e você que é menos 4 e um outro valor, né? E você tem ali as coordenadas associadas ao ponto B, ok? Então vamos lá, ó. Menos 4
como esse ponto ele está em cima do eixo x, ele vai ser o ponto menos 4 e 0, ok? Bom, e o ponto B? Como é que a gente faz para encontrar as coordenadas do ponto B? O ponto B, ó, o primeiro valor que você coloca é o de x, o segundo é o de y. O primeiro é o de x, o segundo é o de y. Como o x aqui é menos 4, aqui vai ser menos 4. O y, ó, esse ponto está nem subindo nem descendo nenhuma unidade, então vai ser 0. Então as coordenadas é menos 4 e 0. O outro ponto associado aqui ao B vai ser o seguinte, ó. Quem é o x desse ponto? Você vai procurar aqui, ó. O x desse ponto é 0, né? Ó. Você traça aqui uma linha, ó. Ela vem aqui margeando o eixo y, né? Então o x dele é 0. E o y associado a esse ponto? O y é a altura que se eleva esse ponto aqui em relação ao eixo y. Então aqui é 2, certo? Encontrei as coordenadas desse ponto. Então, para encontrar o ponto A, eu vou fazer o seguinte, ó. A vai ser YB menos YA dividido por XB menos XA, certo? Então, através dessa equaçãozinha aqui, você encontra o valor associado a A, beleza, pessoal? Então, eu vou ter que A vai ser o seguinte, ó. Y de B. Quem é o Y de B? Ó? É o segundo valor daqui das coordenadas de B. No caso aqui vai ser 2. Então, onde tinha y de B, eu coloco 2. Menos o y de A. Bom, vamos aqui no ponto A, né? E vamos verificar. Quem é o y de A? É o 0, né? Ó, é o 0. Então, você coloca 0. XB menos XA. Quem é o x de B? B é esse ponto aqui. Então, ó, o x dele é 0. Então, onde tinha XB, eu coloco 0. Menos o x de A. Quem é o x de A, pessoal? O x de A vai ser menos 4, certo? Então, vai ser menos, que é da fórmula, e aqui você complementa, ó, entre parênteses, menos 4, porque está tendo encontro de sinal, certo, pessoal? Bom, feito isso, eu vou seguir o meu cálculo, né? Daí eu vou ter o seguinte, ó, 2 menos 0 é 2, 0 menos menos 4. Pessoal, menos 4, menos com menos vai dar mais, então é o mesmo que, isso aqui é o mesmo que 0 mais 4, tá? Que vai dar 4. Dá uma fração aqui, vou simplificar, né? Ó. Vou dividir os 2 por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E 1 dividido por 2, pessoal, é a mesma coisa que 0,5, ok? Ah, mas eu tenho dúvida de como é que eu encontro esse valor. Divide lá, ó, 1 por 2. 1 é menor, coloca 0 e 0, 10 por 2 dá 5, resto 0. Então, dá 0,5. Então, aqui a equação vai ser 0,5x mais 2. Ok, pessoal? Então, essa é uma das formas de você encontrar. E a resposta correta vai ser a letra E. Ok, pessoal? Então, para encontrar o ponto B, basta verificar onde que a reta está tocando o eixo Y. Para encontrar o ponto A, só é fazer y de B menos y de A, xb menos xa. Mas antes aí você deverá ter um conhecimento prévio de como encontrar as coordenadas cartesianas de um ponto no gráfico, certo? Então é fundamental que você estude isso anteriormente. Valeu, pessoal!